Chaitanya Mangala Shuneja Dipashandi Javana Seha Mahavaishnavahaya Taktashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Chaitanya Mangala torna-se imediatamente um grande devoto. Então, apesar de hoje ser o aparecimento transcendental do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, nós vamos continuar lendo o Shri Chaitanya Bhagavata de Srila Vrindavana Dasa Thakura. O Antyakanda, capítulo 6, Shri Nityananda Mahatmya Vardhana, a descrição das glórias do Sr. Nityananda, que o Sr. Chaitanya fica muito satisfeito ao ouvi-las. E vamos ter o Bhagavatam normal, e à tarde vamos ler, à noite vamos falar sobre o Sr. Chaitanya no dia do seu transcendental aparecimento. Shri Shri Nitai Gaura Chandra Ki. As palavras do Brahmana, Shri Chaitanya sorriu gentilmente e disse: temos o Sr. Chaitanya o tempo todo aqui. Ouça com atenção, ó Brahmana. Nem falhas materiais, nem virtudes materiais tocam uma alma elevada e realizada. No Srimad Bhagavatam, o Sr. Krishna explica: sendo iguais para com tudo o que é material, meus devotos puros não têm nem falhas materiais, nem virtudes materiais, pois eles alcançaram a mim, que me situo além de todo conceito material. Srimad Bhagavatam 11, 20, 36. Assim como as pétalas da flor de lótus permanecem sempre intocadas pela água, também o Sr. Nityananda é eternamente intocado por qualquer sorte de impureza. Ó Brahmana, saiba, sem dúvidas, por favor, que o Sr. Krishna sempre se situa no corpo de Nityananda. Se alguém não tão imensamente qualificado como o Sr. Nityananda tentasse agir como age ele, esse alguém sofreria as nefastas consequências de tal terrível pecado. Se alguém, senão o Sr. Shiva, tentasse beber um oceano de veneno, esse alguém certamente morreria. Isto atestam todos os Puranas. No Srimad Bhagavatam, declara-se que jamais alguém deve imitar as incomuns atividades do controlador. Uma pessoa jamais deveria sequer pensar em imitar a dança da raça de Krishna. Se por tolice, contudo, alguém tenta imitar a dança da raça de Krishna, ele será destruído da mesma forma que seria alguém desejoso de imitar o Sr. Shiva bebendo um oceano de veneno. Transgressões dos princípios religiosos por parte do Controlador Supremo testificam a grandeza de seu poder. Assim como o fogo pode consumir toda a variedade de coisas abomináveis sem se contaminar. Portanto, todo aquele que, desconhecendo essa verdade, critica as ações do Sr. Nityananda, sofre nascimento após nascimento em consequência de sua ofensa. Todo aquele que critique ou zombe de uma grande alma, certamente perecerá. Conheço esta verdade a partir do Srimad Bhagavatam, a qual me explicaram os Gurus Vaishnavas. Plenamente atento, ouça por favor que o Srimad Bhagavatam, o que o Srimad Bhagavatam diz sobre pessoas que riem e ridicularizam grandes personalidades. Juntos, Krishna e Balarama residiram na casa de Sandipani para estudarem. Terminados seus estudos, eles se aproximaram de Sandipani, o guru de ambos, e a ele perguntaram:
o que poderiam oferecer como dakshina. O Guru foi então consultar-se com sua esposa. Tendo a sua esposa consultado, o Guru pediu que Krishna e Balarama trouxessem de volta seus filhos mortos. Assim solicitados, Krishna e Balarama foram até a morada de Dhyamaraja, o superintendente da morte. Sob a ordem dos dois irmãos, o karma dos filhos falecidos foi imediatamente destruído. Krishna e Balarama então os levaram da morada de Dhyamaraja para a casa de seu Guru. Quando mãe Devaki ouviu sobre esse maravilhoso evento, ela também desejou que seus filhos fossem trazidos de volta da morte. Por arranjo divino, Devaki, certo dia, chamou por Krishna e Balarama e lhes disse acerca de seu sofrimento. Ela disse: escutem, Krishna e Balarama, escutem, ó mestres dos místicos, suas formas são eternas, transcendentais e puras. Vocês são o Pai deste universo. Sei que são vocês a causa de todas as causas. Por meio de uma parte de vocês, a criação, a manutenção e a aniquilação deste universo se faz. A fim de aliviar o fardo da terra, vocês vieram a este mundo como meus filhos. Trazendo-os da morada de Dhyamaraja, vocês deram a seu Guru e a sua esposa os filhos deles como dakshina. Igualmente, deseja meu coração ver meus 6 filhos impiedosamente mortos pelo cruel câncer. Malgrado terem morrido há considerável tempo, vocês puderam trazer de volta os filhos de seu Guru. Por favor, trazendo-os de volta à vida, satisfaçam também o meu desejo de ver meus filhos. Tão logo ouviram o desejo de sua mãe, Krishna e Balarama imediatamente colocaram-se rumo ao palácio de Bali Maharaja. Shri Chaitanya Bhagavata Ki Jai, Vrindavan Dasa Thakura Ki Jai. Aí vamos ouvir mais um feito incomum de Krishna e Balarama. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 2, verso 59. Hiranyakashipu, o rei dos demônios. Será que eu já não dei esse? Não, né? 57. Acho que é 58. 58 não lembro. Shri Hiranyakashipu. Não, 58 eu dei. 58 eu me lembro que foi, já foi. Ou não? Começar a ler, eu lembro se dei ou não. Verso 58, então, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Hiranyakashipuruvacha, Hiranyakashipuruvacha, Balaevam pravadati, Balaevam pravadati, Sarve vishmita cetasa, Sarve vishmita cetasa, Gyatayo me nire sarvam, Gyatayo me nire sarvam, Anityam ayatothitam, Anityam ayatothitam. Shri Hiranyakashipuruvacha, Hiranyakashipuruvacha, Balaevam pravadati, Balaevam pravadati, Sarve vismita cetasa, Sarve vishmita cetasa, Gyatayo me nire sarvam, Gyatayo me nire sarvam, Anityam ayatothitam. Anityam ayatothitam. Shri Hiranyakashipu Vacha, Shri Hiranyakashipu disse, Bale, enquanto Jamaraja, sob a forma do menino, Evan, assim, Pravadati, falava muito filosoficamente, Sarve, todos, Vishmita, admirados, Chetasaha, seus corações, Gyataya, os parentes, Menire, pensaram, Sarvam, tudo que é material, Anityam, temporário, Ayataha, Uthita, surgido de fenômeno temporário. Tradução, vamos repetir. Hiranyakashipu disse, enquanto Jamaraja, sob forma de menino, instruía todos os parentes que cercavam o cadáver de Sujagya, todos ficaram admirados com suas palavras filosóficas. Eles puderam entender que tudo que é material é temporário. E, portanto, há um determinado ponto, deixa de existir. Significado dado por sua divina graça, Bhai Charan Aravindam, Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada, Ki Jaya, Jai Srila Prabhupada. O Bhagavad Gita 2.18 confirma isto. Anta Vanta Ime Deha Nitya Shukta Sharirina. O corpo é perecível, mas a alma dentro do corpo é imperecível. Portanto, na sociedade humana, o dever daqueles que são avançados em conhecimento é estudar a posição constitucional da alma imperecível e não desperdiçar o tempo precioso da vida humana em meramente manter o corpo e, com isto, deixar de lado a verdadeira responsabilidade da vida. Todo ser humano deve procurar entender como a alma espiritual pode ser feliz e onde ela pode alcançar uma eterna e bem-aventurada vida de conhecimento. Os seres humanos prestam-se a estudar estes temas e não absorvem-se em cuidar do corpo temporário que com certeza mudará. Ninguém sabe se voltará a receber um corpo humano. Não há garantia alguma, pois, de acordo com o trabalho realizado, obtém-se qualquer corpo, desde o corpo de um semideus até o de um cachorro. Com relação a isto, Srila Madhvacharya comenta: Aham mamabhi manadi
Tvayathotham anityakam mahadadi yatotham cha nitya chapi yathothita aswatantraiva prakriti swatantro nitya eva cha yatartha bhutascha para eka eva janardana. Somente Janardana, a suprema personalidade de Deus, existe sempre, mas sua criação, o mundo material, é temporário. Portanto, todo aquele que se deixa cativar pela energia material e está absorto a pensar, eu sou este corpo, e tudo o que se refere a este corpo é meu, está na ilusão. Todos devem pensar unicamente que são eternas partes de Janardana e seus esforços neste mundo material, em especial nesta forma de vida humana, devem ser aplicados de modo que se alcance a associação de Janardana, voltando ao lar, voltando ao Supremo. Narayana namaskritya naram chaivam maruttamam devim saraswatim vyasam tato jayam mudiraye Shri Chaitanya manubhistam vistapitam jena bhutale swayam rupa kadatmahyam dadati swapadantikam. He Krishna karuna sindhu dinabandhu Jagatpate Mudesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Shri Hiranyakashipu Vacha Bala Evam Pravadati Sarve Vishimita Chetasa Gyatayo Menire Sarvan Anityam Ayat Tothitam. Hiranyakashipu disse, enquanto Dhyamaraja, sob a forma de menino, instruía todos os parentes que cercavam o cadáver de Sujagya, todos ficaram admirados com suas palavras filosóficas. Eles puderam entender que tudo que é material é temporário e, portanto, a um determinado ponto, deixa de existir. Então nós estamos ouvindo a conclusão, o objetivo foi alcançado, o objetivo de Dhyamaraja, de querer, na forma de um menino disfarçado de criancinha, iluminar os parentes do rei Sujagya, que foi morto no campo de batalha, iluminar os seus súditos e as rainhas que choravam sua morte. Com essas histórias todas que ele contou para todo mundo ali, eles foram iluminados e ficaram muito impressionados com a profundidade da filosofia que ele explicava. Então o objetivo foi alcançado. Essa era a meta de Dhyamaraja naquela forma disfarçada de um menino. Abençoar o rei para que ele se desapegasse daquele corpo, porque como nós vimos ali, ele estava na forma de fantasma, pairando em cima do corpo morto e apegado àquela posição de rei. E parar com a choca, com a lamentação das rainhas que choravam em volta do corpo morto. Também confortar o coração de todos os súditos, todos os dependentes do rei, explicando que na verdade todos nós somos dependentes de Deus. Ele disse logo no começo, eu fui abandonado aqui na floresta, nem sei como, e cresci aqui sozinho, estou aqui crescendo. E embora o tempo todo conviva com tigres, com animais selvagens, peçonhentos, perigosos, e enfrente todas as adversidades climáticas, estou aqui tranquilo, normal, porque eu dependo
do Controlador Supremo. Eu entendo que o Controlador Supremo está me amparando, me mantendo e que ninguém foge desse controle nem dessa manutenção. Aí ficaram impressionados. Mas já era uma história que Hiranyakashipu estava ilustrando a sua pregação para sua mãe Diti, que também se lamentava a morte de Hiranyaksha, do seu irmão mais novo, o filho mais novo de Diti, que havia sido morto por Varahadeva. E com tantas itirraças, com tantas alegorias, aí Hiranyakashipu narrou uma outra história que o menino Jamaraja, disfarçado, havia narrado também, que era a história do pássaro Kulinga, que o caçador montou a armadilha lá e prendeu a esposa do pássaro Kulinga. E quando o pássaro Kulinga viu a sua fêmea presa, falou: e agora? Quem que vai dar de comer? Quem que vai manter os filhotinhos no ninho, os nossos filhos? Quem que vai cuidar da vida dos nossos filhos? Ah, minha vida sem minha esposa não tem sentido. Eu poderia morrer também. Mas enquanto o pássaro Kulinga deliberava assim, demonstrando esse apego maluco, exacerbado por sua esposa, o caçador estava na espreita, já tinha acabado de prender a esposa, disparou uma flecha e matou o pássaro Kulinga. Aí foram os dois. Aí Hiranyakashipu está explicando: olha quanta história, vejam que o menino contou para o rei Sudyagya, para as esposas do rei Sudyagya. Se alguém como vocês, as rainhas, ou alguém como você, minha mãe, que está chorando a morte de Hiranyaksha, do nosso irmão mais novo, não se cuida, não busca se entender como alma, se autorrealizar, a morte pode chegar a qualquer momento. Você pode ir também e nessa ignorância, nessa lamentação, você só vai atrasar a sua condição como alma, porque vai ficar encarcerada e tendo que nascer de novo num corpo material. Olha a pregação do Hiranyakashipu, o demonião, com tantas ilustrações, contando a história de Jamaraja, que contou a história do rei do pássaro Kulinga. Tudo isso, gente, tudo isso, o Bhagavatam retrata. Sri Chaitanya Mahaprabhu acabou de falar aqui agora, acabamos de ler, hoje é o aparecimento dele. O Sr. Chaitanya acabou de falar aqui agora que só o Srimad Bhagavatam nos tira dessa ilusão de pensarmos que somos esses corpos materiais e recobra a nossa consciência de que nós somos almas e não esses corpos materiais temporários e servos eternos de Krishna. Só o Bhagavatam tem esse poder, não só de nos acordar, nos iluminar, quanto de dar a receita para que nos situemos dessa maneira. Ele dá, o Bhagavatam dá não só a Sambandha, como a Abhideya. A consciência de que somos almas e não esses corpos, servos de Krishna, bem como a condição de agirmos como servos de Krishna. O Bhagavatam ensina como podemos fazer isso. Então essa é a instrução aqui de Hiranyakashipu para Diti e a ilustração de Jamaraja para as esposas das rainhas do rei Sudyagya, a instrução através do exemplo do pássaro Kulinga e a instrução de Srila Prabhupada para nós, explicando pormenorizadamente em todos os seus significados. Portanto, na sociedade humana, o dever daqueles que são avançados em conhecimento é estudar a posição constitucional da alma imperecível e não desperdiçar o tempo precioso da vida humana em meramente manter o corpo e, com isto, deixar de lado a verdadeira responsabilidade da vida. Aí.
Então é esta a grande dádiva do advento do Senhor Chaitanya nessa era de Kali. Ele veio só para nos dar essa consciência, essa condição de servirmos com essa consciência, e o resultado disso é Prayodhana. Sambandha é essa consciência, Abhideya é essa ocupação, e Prayodhana é o amor por Krishna, é a ocupação mais elevada, é o êxtase transcendental espiritual, é aquela bem-aventurança que todo mundo busca, mas não encontra em nada, em lugar nenhum, porque só existe em Deus, só existe no serviço devocional. Então o Prabhupada continuou aqui para solidificar o que estamos falando. O Prabhupada falou aqui: todo ser humano deve procurar entender como a alma espiritual pode ser feliz e onde ela pode alcançar uma eterna e bem-aventurada vida de conhecimento. Ó, incrível, né? Incrível. Então nós temos todas essas dicas aí, nós temos todas essas instruções enfatizadas por Srila Prabhupada nos seus significados, dadas por Krishna há 5.000 anos, encontradas no Bhagavatam desde tempos imemoriais e facilitado e dado pelo Sr. Chaitanya há 500 anos atrás, há 529 anos atrás, né? Agora 530, né? Hoje vai completar 530, está completando 530. Há 530 anos atrás, o Sr. Chaitanya só facilitou. O Sr. Chaitanya foi o verdadeiro facilitador. Ele só facilitou para a gente esse entendimento, porque ele deu uma arma muito poderosa, que foi o Mahamantra Hare Krishna, que limpa a poeira acumulada na mente, que limpa a sujeira do coração. Ele deu a arma principal, o Mahamantra Hare Krishna, o cantar do santo nome de Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Mantra Haite Rabi, Sansara Mochana. Krishna Nama Haite Pabi, Krishneira Charana. Santo nome de Krishna, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, por si só, é capaz de livrar a alma do enredamento material, é capaz de tirar a alma da roda do Sansara, né? Sansara Mochana, libera, Mochana, Moksha, da roda do Sansara, Sansara Mochana, o Krishna Nama, o mantra Hare Krishna, Krishna Mantra Haite Rabi, Sansara Mochana. E Krishna Nama, Haite Pabi, Krishneira Charana. E como Srila Shukadeva Goswami enfatiza no Bhagavata, quando nós falamos Krishna Charana, os pés de Krishna, os pés de lótus de Krishna, ele está se referindo ao serviço devocional, à ocupação por prazer de Krishna, ao serviço por prazer dos sentidos transcendentais de Krishna. Então, Krishna Nama Haite Pabi Krishneira Charana. Sim, sem dúvida, obviamente, só por se cantar o Mahamantra Hare Krishna, nós podemos vislumbrar os pés de lótus de Krishna, o serviço devocional, entender essa ciência que é o serviço devocional, adentrar essas complexidades que existem, e são muitas, hein? Parece que não, parece que é simples, mas são muito profundas em Bhakti. Em Bhakti, porque é a ocupação que libera. É a única que libera de vez, é a última. Bhaktiaman abhijati yasmijat jasmitato ataha. Tatomantato atodiatva vishatedadanandara. Krishna falou no Bhagavad Gita. Somente através do serviço devocional alguém pode me conhecer. Somente através de Bhakti. Somente através do serviço devocional alguém pode me conhecer. Eu não me revelo para ninguém que faça qualquer outra coisa que não seja isso. É sério isso. Bhaktiamana Bijanati. Por isso que ele fala também Mudojana Bijanati.
que para o tolo que não me serve, Naham Prakasha Sarvasya Yogamaya Samavita. Para quem está muito encantado com o corpo material temporário, com a existência material temporária, com as posses materiais temporárias, eu nunca me manifesto. Pelo contrário, eu deixo ele cada vez mais iludido, porque ele fica encantado com a minha energia criativa. Eu que deixo, eu que faço isso. Naham Prakasha Sarvasya. Eu nunca me manifesto para ele. Para ele eu estou Yogamaya Samavita. Para ele eu estou cada vez confundindo mais ele com a minha energia criativa, minha energia ilusória. Mudou Jana Abhijanati, Lokomama Jama Vyayam. Assim esse tolo nunca se rende a mim, nunca me serve, portanto, nunca me conhece, a mim que sou o inesgotável e o infalível. Agora, Bhakti Amana Abhijanati, Yavanjas Chasmi Tatata, Tatoman Tatato, Gyatpa Vishate Tadanantaranta. É somente através do serviço devocional, é somente para aqueles que se rendem a mim, que eu me manifesto, que eu me entrego, que eu me dou. Krishna é a verdade absoluta. Se a verdade absoluta não se manifestar para alguém, alguém nunca vai conhecer a verdade absoluta. Se ele não se manifestar. E ele se manifesta para quem se rende a ele. E para quem se rende a ele assim, para essas grandes almas que são favoráveis assim, e o serve com muita devoção, com muita atenção, ele se torna conquistável, ele se manifesta. E através dessa compreensão, desse entendimento, dessa devoção, ao deixar esse corpo, tal alma pode entrar na minha morada eterna. Ao deixar esse corpo, tal alma se libera da roda do Sansara. E o Sr. Chaitanya facilitou dando uma mantra de Krishna. Vai cantando que vocês vão entendendo. Vão entendendo que vocês vão cantando cada vez melhor. Quando vocês cantarem completamente puros, numa plataforma de pureza total, aí vocês já estarão liberados, vocês já estarão completamente absortos em mim. Então o Beabá antes de mais nada, a gente entender que Najayate Mriyate Vakadatim, Nayangutva, Bhavitava Nabuhya, Ajo Nityaha Shashvato Jampurano, Nahanyate Hanyamane Sharire. Esse é o Sambanda, é a base. Que nós não somos esses corpos. Então o que fala esse verso? Nunca há nascimento nem morte para a alma. Essa é a instrução aqui para os servos do rei Sudyagya. Hiranyakashipu Paditi, para sua mãe. Nunca há nascimento nem morte para a alma. E uma vez que exista, jamais deixará de existir. A alma é onisciente. Imagina, a gente admira tanto a onisciência de Krishna, né? Temos 50% só dessa onisciência, mas somos oniscientes também, assim como Deus é, imagina. A alma é onisciente. Não queremos morrer, não queremos nunca acabar. É uma grande frustração pensar que uma hora nós vamos deixar de existir. Não, nós somos eternos, a alma é eterna. Assim como Deus é eterno. Então olha as qualidades de Deus. São as qualidades da diva também. A alma é a Jodi Acha Shatoyam Purano. 5 coisas a alma é. Onisciente, eterna, perpétua, imortal e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Então, isso nós somos, como almas. E o Sr. Chaitanya falou, só que essa alma aí, ela é uma única coisa. Jivera Swarupa Raya Krishnera Nityadasa. Embora ela esteja num corpo material,
ela é sempre serva de Krishna. Krishneira Nityadas. Então a única posição confortável, verdadeira, que vai revelar para ela o que ela é, e ela só pode entender isso quando estiver num corpo humano, é o serviço devocional. Essa é a única ocupação que vai revelar isso. Então, todo ser humano deve procurar entender como a alma pode ser feliz, Ananda, e onde ela pode alcançar uma eterna e bem-aventurada vida de conhecimento. Só no serviço devocional. Só no serviço devocional. Isso aqui é muito importante a gente entender, porque o Bhagavatam fala que entender isso significa entender os verdadeiros valores da vida. Porque qualquer outra coisa não tem valor. Qualquer outra coisa é só um hiato. É um hiato. Maya Jakshana Prakriti, a natureza material, né? Suyate Sacharacharam. Etunanena Kaunteya Jagat Viparivartateya. Filho de Kunti Arjuna. Essa energia material, ela funciona sob a minha ordem, sob a minha orientação. E através da minha vontade, da minha sanção, que ela se manifesta, é criada, se mantém por algum tempo e de novo desaparece. É através da minha vontade que esses corpos materiais, móveis e imóveis, se manifestam, se mantêm e desaparecem. Então nós, como almas eternas, nós não podemos confinar a nossa vida, reduzir a nossa vida só a esse pequeno hiato temporário. Porque na verdade isso é só questão material, só o corpo, só a natureza material manifestada, só os elementos materiais manifestados. Mas a alma que não tem nada a ver com isso, e é assim, Adyo, Nityaha, Shashato, Janpuranu, onisciente, eterna, perpétua, primordial. A alma que é assim, ela existia dessa maneira antes de estar confinada no corpo. Ela vai continuar existindo quando esse corpo passar essa fase temporária. Então, que valor tem essa temporariedade? Que valor tem? A única coisa de valor nesse pequeno tempo que nós temos de existência na forma humana de vida é se entender como alma. Senão, não tem valor nenhum. Valor nenhum. Entendemos que somos oniscientes, eternos, imortais, primordiais. E temos que entender, através do Bhagavatam, através das orientações do mestre espiritual e da dádiva que o Senhor Chaitanya nos deu, devemos nos iluminar com esse entendimento, porque somos tudo isso antes do corpo, vamos continuar sendo tudo isso depois do corpo. Então, que valor tem o corpo? Por isso que está sendo falado aqui. Que essa vida temporária, eles puderam entender que tudo que é material é temporário. E, portanto, a um determinado ponto, deixa de existir. Então, que valor tem isso? Ah, mas se alguém fala isso aí, como o próprio Krishna falou, se alguém fala isso aí, como Srila Prabhupada enfatiza, como o Sr. Chaitanya Mahaprabhu facilitou, ainda assim nós somos tão ignorantes que a gente não consegue levar isso como a coisa mais séria nessa vida. A gente até leva, mas não consegue levar como a coisa mais séria, como a única coisa que tem sentido, que tem valor. A gente não consegue. Não é assim? Pior que é, né? Pior que é. Mas isso tudo é a prova de que a energia ilusória de Krishna não é brincadeira.
Essa ilusão não é brincadeira, a gente realmente fica completamente embasbacado dentro dela. E a gente faz algum esforço, mas todo esforço está sempre vulnerável ao erro, né? Isso, materialmente falando, o que dizer na tentativa de agir espiritualmente, então, que tem que ser mais, uma ação mais filigranada ainda, mais refinada, mais sutil ainda, né? Até a Dilma falou para o Lula, né? Eu me esforcei, mas eu errei. Então, sempre tem em algum trabalho, em algum esforço, sempre tem algum erro, sempre tem alguma falha. Mas o único esforço que vai ter valor é o esforço de se entender no que realmente é imperecível, é infalível, é imperdível. Nesse caminho nunca perda nem diminuição. Então é isso que nós devemos fazer. Tentar nos entender como almas, tentar entender qual é a nossa relação amorosa com essa alma suprema, porque isso é estar livre da ilusão. Por isso que Krishna fala no Bhagavad Gita que quando alguém faz esse esforço e se mantém com muita determinação assim, ele já não é mais uma alma só comum, ele é uma grande alma, uma Mahatma. Mahatmanastu Mampartha. Mahatmanastu Mampartha. Prakritim. Mahatmanastu Mampartha. As grandes almas que não estão em ilusão, Arjuna, elas que nunca estão iludidas, elas se ocupam em serviço devocional a mim. Elas são as grandes almas que se ocupam em serviço devocional a mim, não por acaso, não porque dão sem conhecimento de causa. Não. Elas fazem isso porque elas têm plena consciência que eu sou a Suprema Personalidade de Deus. Eles me conhecem como a Suprema Personalidade de Deus, original, infalível, inesgotável. Por isso eles só me veem, por isso eles só se dedicam a mim. Não é com conhecimento de causa. Então, Krishna explica isso no Bhagavad Gita, que ninguém faz esforço para acertar e realmente na posição certa, Gyatva Buddha de Avyaya, não por nada, é porque é conhecimento. É conhecimento, entendeu de verdade. Então não troco mais isso por nada. Não troco mais isso por nada. Isso é a única verdade. Todas as outras verdades relativas têm o seu valor, têm a sua importância. Todas as outras ocupações temporárias têm o seu valor, têm a sua importância. Mas nada é mais importante do que essa ocupação transcendental. E quem entende isso de verdade como grande alma mesmo, Bhajante Ananya Manaso, que está com a mente completamente purificada com essa compreensão, por isso só faz essa atividade, Bhajante Ananya Manaso, não se desvia disso para nada, não coloca nada mais acima disso. Então essa é a ocupação primordial para ele, porque ele está completamente livre de ilusão, porque ele é grande alma e ele fica assim, feliz, submissamente abrigado, protegido pela energia divina de Krishna. Daivi Prakriti Ashrita. Ele não quer ficar na energia ilusória. Ele quer ficar sempre protegido pela energia interna de Krishna.
Daivi Prakriti Ashrita. Então esse verso do Bhagavad Gita, Krishna resume isso. Mahatmanastumam Partha Daivi Prakriti Ashrita. Bhajanti Manaso. Gyatva, que é o conhecimento, né? Gyatva Buddha Dinha Viyaya. Essa deve ser a meta nossa. Porque nós temos essa tendência, né? De seguir os passos de um grande homem, de um homem de vulto, de destaque na sociedade humana. O nosso homem de vulto, a nossa grande alma, a nossa grande inspiração é o devoto puro de Krishna, Srila Prabhupada. Então nós temos sim que pensar, o dia que eu crescer, quando eu crescer, eu quero ser igualzinho Srila Prabhupada. E aí vamos ser essas grandes almas, que vão estar livres da ilusão, sempre protegidas pela energia divina de Krishna, né? Como grandes almas, porque não é superficial esse entendimento, não é artificial, é entendimento científico. Né? É um entendimento científico da pessoa suprema. Nós sabemos sim, por compreensão filosófica verdadeira, que Krishna é a suprema personalidade de Deus, original e infalível. Por isso, servimos Krishna. Então essa é a solução para todos os problemas, e essa ação que começa com a mera compreensão de que não sou esse corpo, que dá um passo além, porque se eu não sou esse corpo, eu sou o quê então? Sou alma. E se eu sou alma, o que a alma é? Servo eterno de Krishna, então vou servir através dessa prática, através desse serviço, né? Bhajanti Ananya Manasu, através desse serviço fixo, esse voto Vida Vrata, indesviável, vamos realmente ser felizes, vamos alcançar uma vida eterna e bem-aventurada de conhecimento verdadeiro, e não conhecimento temporário, convencional, limitado. Não, vamos desenvolver conhecimento verdadeiro. Assim como o nosso ídolo, que buscamos um dia crescer e ser igual a ele, Srila Prabhupada, nos deu esse exemplo na sua própria vida e na sua própria atividade de difusão da consciência de Krishna mundo afora. É isso aí. Assim que nós devemos ver e assim que nós devemos fazer. E era isso que o Sr. Chaitanya queria. O Sr. Chaitanya, naquele verso Bharadabhumi, falou que era dever de todo indiano não só servir Krishna, como ensinar o mundo inteiro como servir Krishna. Mas depois ele foi mais enfático ainda quando ele falou de Arideka Tarekahi Krishna Upadesha. Amaragya Guru Hana Taridesha. Na verdade, é dever de todo ser humano se tornar um mestre espiritual para o mundo inteiro e me ajudar nessa era de Kali a resgatar as pobres almas condicionadas que estão sofrendo nesse mundo por causa da ignorância. Então é isso aí, né? E foi nesse segmento, com esse raciocínio que Srila Prabhupada veio, baseado no esforço de Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta, e nos deu tudo isso de mão beijada, prontinho, mastigadinho. Então basta a gente agir agora. Ação e consciência de Krishna. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Shri Shri Brahmani Namaha.